Em dezembro de 2025, milhares de pessoas lotam o Estádio Único de La Plata para celebrar os 20 anos dos fundamentalistas do ar-condicionado. O Índio Solari já não pode mais subir em um palco. O Parkinson há muito tempo condiciona sua vida. No entanto, ele aparece nas telas através de um vídeo gravado especialmente para a ocasião. A multidão explode de emoção ao vê-lo. Então, ele pronuncia algumas palavras que, vistas de hoje, adquirem um significado diferente. Ele fala dos anos compartilhados com seu público e relembra o caminho percorrido. O que ele diz literalmente é o seguinte, cito, "Não queria deixar passar este momento para fingir que estou com vocês. Queria deixar passar este momento. Obrigado. Para que é que estou com vocês aí ouvindo? Pelo princípio da verdade, é um instante de nascimento. Ou seja, o melhor pintor do planeta. Mando um abraço para todos vocês, muito obrigado por tudo. Não são poucos os que deixam cair alguma lágrima. O mito, mesmo com a distância própria da era digital, está ali, ainda se manifestando. Ninguém imagina que meses depois essa frase se transformaria em um dos últimos registros de uma história irrepetível. Mas não vamos nos adiantar. Como um jovem artista de La Plata acaba se tornando o músico mais popular do país? Como surgem os Redonditos de Ricota e por que transformam a história do rock nacional? O que acontece? E a ruptura com Sky e Beilinson? Como se constrói a mística das missas ricoteras? Que papel tem tragédias como o caso Bulácio ou a Noite de Olavarria em sua lenda? E, acima de tudo, como um homem que sempre desconfia da fama acaba se tornando um dos maiores mitos da cultura argentina? Para responder a essas e outras perguntas, faremos um percurso que culminará em 5 de junho de 2026, o dia em que morreu o Índio Solari. Os anos de formação. Poucos jornalistas afirmam que, muito antes de se tornar músico, o Índio construiu uma cosmovisão muito especial para interpretar o mundo. Trata-se de um ser sensível e desconfiado, alguém que desde muito cedo já parece intuir que algo se esconde por trás dos bastidores da realidade. Um buscador nato, para dizer sem rodeios, Carlos Alberto Solari nasce em 17 de janeiro de 1949 na cidade de Paraná. Embora grande parte de sua infância e adolescência aconteça em La Plata, a Argentina ao seu redor atravessa uma época de profundas transformações culturais. O rock começa a se desenvolver como uma expressão juvenil própria e surgem figuras que buscam criar uma identidade diferente da música comercial da época. Nesse contexto, Solari absorve influências muito diversas, lê compulsivamente, se interessa pelas artes visuais, consome literatura contracultural e desenvolve um olhar crítico sobre a sociedade ao seu redor. Durante os anos 60, trabalha em diferentes empregos e participa de círculos artísticos alternativos, mais como um observador obsessivo do que qualquer outra coisa. Se alimenta de imagens, metáforas e personagens que encontra em livros, ruas e conversas. É insaciável. No início da década de 70, conhece pessoas que marcarão definitivamente seu destino artístico. Entre elas aparece uma figura fundamental, Eduardo Bailinson. Sky, como logo ficaria conhecido, compartilha interesses culturais semelhantes e uma visão pouco convencional sobre arte e música. A conexão criativa entre os dois é imediata e se enche de madrugadas eternas. Ao mesmo tempo, surge outra protagonista indispensável. Trata-se de Carmen Castro. Seu papel vai muito além das tarefas habituais de uma empresária. Poli traz organização, visão estratégica e uma enorme capacidade de sustentar projetos em condições adversas. Décadas depois, muitos observadores vão concordar que a história do Índio e dos Redondos é impossível de compreender sem a presença dela. A segunda metade dos anos 70 encontra o país sob a sombra da ditadura militar. Os espaços culturais independentes sobrevivem com dificuldades e muitos artistas enfrentam censura, perseguição ou acabam se exilando. Nesse cenário, com tudo contra, começa a tomar forma um projeto artístico estranho, marginal e profundamente diferente de tudo o que existia naquele momento. Não é uma banda convencional, nem um coletivo teatral, nem uma companhia performática. É uma mistura de todas essas coisas.
É em parte a fantasia de Solari finalmente transbordando sobre o mundo. Por volta de 1976, esse experimento recebe um nome que com o tempo adquirirá dimensões míticas: Patrício Rey e seus Redonditos de Ricota. O que começa como uma aventura artística quase clandestina está prestes a se transformar em um dos fenômenos mais extraordinários da cultura argentina. O nascimento de uma lenda. Quem esteve lá não hesita em afirmar que os primeiros shows da banda se pareciam mais com experiências artísticas coletivas do que com shows de rock tradicionais. No centro de tudo aparece uma figura invisível, Patrício Rey. Ninguém sabe exatamente quem é. Alguns recém-chegados acreditam que se trata do líder do grupo. Outros imaginam que é um músico oculto ou um produtor misterioso. Na verdade, Patrício Rey é um personagem fictício, uma invenção coletiva que funciona como uma espécie de símbolo interno da banda. A ideia é brilhante. Enquanto outros grupos constroem sua identidade em torno de nomes próprios, os Redondos criam um mito. Desde o início, a lenda faz parte da obra. Não há neles apenas música, há feitiço. É por isso que não é estranho que se fale de seus shows como missas. Já vamos chegar nisso. Agora, cabe destacar que sobre esses primeiros riffs surgem letras carregadas de imagens ambíguas, referências culturais, ironias políticas e cenas difíceis de decifrar. Cada música parece esconder múltiplos significados. Solari demonstra ser um compositor tão amplo quanto hermético. A chegada da democracia em 1983 abre um novo cenário para o rock argentino. Enquanto muitas bandas buscam retornar aos grandes meios de comunicação, os Redondos continuam construindo um caminho próprio com fúria. Em 1985, eles lançam Gulp, seu primeiro álbum de estúdio, dando o pontapé inicial a uma ascensão meteórica. Um ano depois, em 86, chega Outubro. Com o passar do tempo, será considerado um dos discos mais importantes da história do rock argentino. Sua capa, desenhada pelo artista Rocambole, se torna um ícone cultural quase imediatamente. E aqui vale a pena parar para enfatizar algo. Os Redondos pareciam intervir e impactar diretamente em seu presente. Nunca se tratou de uma daquelas bandas que precisam da distância para serem resgatadas como um fenômeno. Talvez tenham recebido a tarefa mais difícil de todas: serem heróis em tempo real. E Solari esteve à altura. As músicas dos Redonditos aprofundam a identidade do grupo. O som ganha força e as letras do Índio ficam mais densas, mais sombrias e mais sugestivas. Para muitos seguidores, é aqui que nasce definitivamente o universo ricoteiro. Os Redondos, de forma lenta, mas sem pausa, deixam de ser uma banda cult para se tornar o maior fenômeno popular do rock argentino. Mas é claro, junto com os estádios lotados, as multidões e a idolatria, também chegam as primeiras controvérsias que acompanharão o grupo pelo resto de sua história. Estamos falando de controvérsias fatais. A década que muda o rock. Os anos 90 encontram a Argentina passando por profundas transformações econômicas, sociais e culturais. A televisão multiplica sua influência, as grandes gravadoras expandem seus negócios e o rock nacional se torna uma indústria cada vez mais poderosa e, em alguns momentos, artificial. Em meio a esse cenário, Patrício Rey e seus Redonditos de Ricota protagonizam um fenômeno paradoxal. Quanto mais cresce sua popularidade, mais eles se afastam dos mecanismos tradicionais de promoção. O grupo concede poucas entrevistas, evita os programas de televisão e mantém uma relação distante com a imprensa especializada. O Índio Solari começa a se transformar em uma figura quase mitológica. Em 1991 aparece La Mosca e La Sopa. O disco vende milhares de cópias e contém músicas que rapidamente entram para o repertório clássico da banda. Mas, junto com o crescimento, surgem as primeiras polêmicas importantes. As enormes multidões geram preocupação entre as autoridades municipais, forças de segurança e organizadores. Em vários shows acontecem incidentes, confrontos e problemas logísticos devido ao grande volume de público. Muitos preveem que, se nada for feito, as coisas podem acabar mal. E é isso que acaba acontecendo. O ponto de inflexão ocorre em 19 de abril de 1991. Após um show realizado no estádio Obras Sanitárias, em Buenos Aires, a polícia realiza uma série de detenções conhecidas popularmente como batidas.
Entre os jovens detidos está Walter Bulácio, de 17 anos. Segundo as investigações posteriores, o adolescente sofre graves agressões enquanto permanece sob custódia policial. Dias depois, Walter Bulácio morre em consequência das lesões sofridas. O caso provoca uma enorme comoção social e rapidamente se torna um dos episódios mais emblemáticos da violência institucional na Argentina democrática. Uma Argentina democrática que, ao que parece, não conseguiu se livrar de todas as botas. O que acontece naquela noite de abril vai muito além de uma banda de rock e se transforma em um debate nacional sobre direitos, violência estatal e responsabilidade institucional. Embora Solari e os membros do Patrício Rei e seus redonditos de ricota sejam questionados por não participarem ativamente das marchas da família, o músico destaca que a rejeição e a repressão vinham diretamente das forças policiais. Isso o transforma em um grande inimigo da tragédia: violência. Muitos dizem que depois disso a banda pode entrar em um buraco negro que interrompa seu crescimento. Nada mais longe da realidade. A banda, mesmo com todos os olhares críticos sobre ela, não se intimida. Ninguém sabe que a verdadeira ruptura acontece dentro de casa. A chegada ao topo e as rupturas. A expansão continua em 1993, com Lobo Suelto Cordeiro Atado, e em 1996, com Luz Belito. Nessa época, os shows já mobilizavam dezenas de milhares de pessoas. Em muitas cidades, a chegada dos Redondos se transforma em um acontecimento de dimensões extraordinárias. O índio mantém uma relação complexa com essa devoção. Por um lado, ele entende a intensidade emocional que os shows provocam. Por outro lado, ele expressa em várias ocasiões um certo desconforto diante da idolatria excessiva. Além disso, por trás do sucesso começam a surgir tensões internas que se tornam difíceis de esconder. As diferenças entre os principais integrantes crescem lentamente e ameaçam romper uma sociedade artística que parecia indestrutível. Em 2001, acontece o que todos temem. Nesse ano ocorre o último show de Patrício Rei e seus redonditos de ricota no estádio Chateau Carreras, em Córdoba. Naquele instante, ninguém percebe que presencia o fim de uma era. Não há anúncios de despedida, nem comunicados oficiais que antecipem o desfecho. A banda simplesmente deixa de se apresentar, sem despedidas, nem comunicados oficiais que antecipem o desfecho. A banda simplesmente para de se apresentar ao vivo justamente em um ano que marcará um antes e um depois na Argentina, com uma crise sem precedentes. Os meses passam e a distância entre os integrantes dos Redonditos se torna irreversível. Assim, toda a possibilidade de uma reunião começa a se transformar em uma obsessão coletiva. Cada entrevista gera novas especulações. Cada declaração é analisada minuciosamente por jornalistas e por fãs. No entanto, enquanto o público tenta aceitar o fim dos Redondos, Índio já está preparando uma nova fase. Muitos acreditam que sua carreira atingiu o auge junto com a banda, mas os acontecimentos vão provar o contrário. Índio ainda tem muito para dar e principalmente para dizer. O fenômeno solar. O fenômeno solar. Ele inicia formalmente sua carreira solo. Grande parte do meio musical observa o processo com incerteza. A pergunta parece inevitável. Pode existir o fenômeno ricotero sem os Redondos? A resposta começa a chegar em 2004 com a formação dos fundamentalistas do ar-condicionado. O nome desperta curiosidade entre os seguidores e logo se transforma no veículo artístico da nova fase. Durante os primeiros anos, o projeto avança com certa cautela. O público acompanha, mas ainda existe uma expectativa imensa em torno de como será o retorno definitivo do índio aos palcos. Em 2004 surge o Tesouro dos Inocentes. O disco causa um impacto imediato. O que acontece no show surpreende até mesmo muitos observadores experientes. Longe de diminuir, o público parece se multiplicar. Ao longo da década de 2010, os números atingem dimensões históricas e o índio se torna o artista que mais atrai público no país. Para muitos jovens, até mesmo para aqueles que nunca viram os Redondos ao vivo, ir a um de seus shows se transforma em uma experiência iniciática. Enquanto isso, a figura pública do índio continua evoluindo. Suas entrevistas se tornam acontecimentos midiáticos. Suas opiniões sobre política, cultura, meios de comunicação e realidade social geram repercussões imediatas.
A única coisa que eu sempre prometi foi fazer músicas e às vezes o mundo apresenta uma besteira adequada ao discurso que a gente tem e a gente se transforma em algo mais do que um compositor, né? E com toda a responsabilidade que isso traz e que, sem perceber, o monstro vai aparecendo para você, sabe? Essa construção mental que milhares de pessoas fazem, claro. Um dia você começa a perceber que está se comportando de acordo com isso. Você quer vestir esse colete e forçar a situação sem notar tudo que deixa para trás na sua própria vida. Ao contrário de muitos artistas que tentam evitar posições públicas, Solari expressa suas ideias com uma franqueza que costuma gerar debates intensos. Essa característica se torna especialmente visível durante os anos de crescente polarização política na Argentina. Ele está vivendo uma nova fase dourada até que a tragédia volta a se abater sobre ele. Em 11 de março de 2017, em uma cidade da província de Buenos Aires, acontecerá um dos episódios mais dolorosos da história do rock argentino. Olavarría, a noite que muda tudo. O show do Índio Solari em Olavarría promete se tornar um dos eventos musicais mais importantes do ano. Durante as horas que antecedem o show, já existem sinais de alerta. As estimativas sobre a quantidade de participantes variam consideravelmente. A cidade recebe uma quantidade extraordinária de visitantes e as condições de controle começam a se tornar cada vez mais complexas. Quando o show começa, o ambiente combina entusiasmo e tensão. O público ocupa setores previstos e também áreas que originalmente não faziam parte do planejamento operacional. À medida que a noite avança, ocorrem movimentos massivos de pessoas dentro do local. As imagens registradas mostram uma concentração humana impressionante. No meio do espetáculo, começam a circular rumores sobre incidentes graves. A incerteza aumenta enquanto o show continua acontecendo. As horas seguintes revelarão a verdadeira dimensão da tragédia. Naquela noite, 2 pessoas morrem, Javier León e Juan Francisco Bulácio. Sim, outro Bulácio. A cruel coincidência faz desse sobrenome uma marca pesada para o mundo ricoteiro. A notícia impacta profundamente a opinião pública. A mídia nacional dedica uma cobertura permanente ao caso. Surgem investigações judiciais, debates sobre responsabilidades e questionamentos direcionados a diferentes atores envolvidos na organização do evento. Durante os dias seguintes, a figura do índio fica no centro de uma violenta tempestade midiática. Alguns setores os responsabilizam pelo tamanho do público. Outros afirmam que as falhas correspondem principalmente a questões organizacionais, operacionais e de controle estatal. As discussões se estendem por anos e geram posições muito intensas. Solari se refere publicamente ao episódio em diversas oportunidades, e fica claro que a tragédia de Olavarría se torna uma ferida que acompanhará o resto de sua carreira. Não tem jeito. Sua arte o leva à glória, mas a escuridão não deixa de estar presente. Enquanto o país debate as consequências daquela noite, surge outra notícia que muda completamente a perspectiva sobre o futuro do artista. Apenas alguns meses antes, Solari havia revelado publicamente uma condição que mantinha em segredo há muito tempo. Uma doença neurodegenerativa que abrirá uma nova etapa em sua vida. Pela primeira vez, o homem que durante décadas parecia invencível enfrenta uma batalha profundamente pessoal. E essa luta acabará mostrando uma faceta muito mais íntima e vulnerável do personagem que durante anos permaneceu oculto por trás do mito. O homem por trás do mito. Em 2016, durante uma longa entrevista na televisão, Índio Solari faz uma revelação que comove o mundo da música argentina. Após anos de especulações sobre seu estado de saúde, ele confirma que sofre de Parkinson. Índio Solari trata o tema com a sinceridade típica de suas entrevistas. Ele não tenta transformar a doença em um espetáculo nem em uma campanha de vitimização. Fala sobre ela como uma realidade com a qual precisa conviver. Mesmo assim, ele continua produzindo música. Em 2018, lança El Rui Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Muitos ouvintes encontram em suas músicas reflexões sobre a passagem do tempo, a fragilidade humana e a consciência da própria mortalidade. Como costuma acontecer com sua obra, as interpretações são múltiplas, mas há algo mais claro na superfície. É um artista maduro olhando o futuro nos olhos.
Nada do que ele enfrenta o impede de continuar sendo um artista ousado. Suas opiniões políticas continuam provocando fortes reações e não deixam ninguém indiferente. Certos setores questionam declarações relacionadas a governos, líderes ou acontecimentos atuais. O fato é que, mesmo longe dos palcos, o índio mantém uma capacidade singular de influenciar o debate público. Sempre defendendo as causas sociais, sempre denunciando, sempre certeiro. As possibilidades de um retorno em massa aos palcos se tornam cada vez mais remotas. A reunião dos redondos, que durante anos alimenta fantasias dos fãs, parece definitivamente impossível quando se vê como o Parkinson maltrata Solari. No entanto, a discussão já não gira mais em torno de futuros shows. A pergunta que começa a se impor é outra. Qual é realmente o lugar do índio dentro da história argentina? O último grande mito do rock argentino, Solari, morre em 5 de junho de 2026 aos 77 anos, por causas ligadas à sua doença. É impossível não olhar para trás e notar que dezenas de bandas incorporam elementos inspirados em sua obra. Algumas pegam aspectos musicais, outras se sentem atraídas pela independência artística que caracteriza os Redondos. Todas observam com admiração a capacidade de construir uma identidade própria, sem depender completamente dos grandes meios de comunicação. As letras, por sua vez, continuam circulando com uma vitalidade surpreendente. Para alguns representa rebeldia, para outros poesia. Há quem encontre em suas músicas uma forma de interpretar a realidade. Outros simplesmente encontram companhia em momentos difíceis. Cada pessoa parece construir seu próprio Índio Solari, uma versão íntima e pessoal que convive com milhões de versões diferentes. Sem medo de errar, podemos dizer que há algo que o Índio Solari representa e que nenhum algoritmo poderia ter criado. A certeza de que existia um rock que não pedia permissão, que não buscava playlist, nem viralização, nem validação de nenhuma plataforma. Um rock que circulava em fitas cassete gastas e em fotocópias de letras que passavam de mão em mão. Um rock de estádios onde a eletricidade não vinha do som, mas dos corpos. O índio foi a figura mais descomunal desse mundo analógico e direto. Daquele tempo em que a música não era conteúdo, mas acontecimento. Foi humano por trás de cada máscara, inseguro e feroz, terno e áspero, capaz de falar da morte com a leveza de quem já a conhece de perto. Nunca se deixou domesticar completamente, e é exatamente isso que torna impossível esquecê-lo. A pergunta que sobrevive a ele é: como explicar para quem não viveu o que foi estar lá? Como descrever alguém que parecia saído de um sonho perturbador e belo? Daqueles que não escolhemos, mas também não esquecemos. A resposta talvez esteja em uma de suas próprias músicas. Porque quem o viu em vida, quem sentiu o chão tremer sob seus pés em alguma daquelas missas imensas, quem ouviu sua voz arranhar as paredes de algum apartamento à meia-noite, tem um privilégio que ninguém pode tirar: o de dizer com toda a certeza do mundo que não sonharam. A luta vem aí